Gente, estamos começando mais um Drag Pod. Hoje eu vim toda de rosa, uma linha Tempestade, segundo Petilane, porque o cabelo branco só Tempestade do X-Men. Mas esse é o primeiro podcast do mês de agosto. Junho nós tivemos o mês do orgulho LGBT, né? Dia 28 de junho é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT. E agosto é o mês da visibilidade lésbica. Então eu não poderia, gente, começar o mês de agosto com outra pessoa. Eu já falei em outros podcasts que essa menina mora no meu coração, assim, nós nos aproximamos numa situação não tão boa para mim. Ela foi uma das pessoas que me deram apoio, que me consolou quando eu mais precisei. E para vocês saberem quem é a minha convidada de hoje, olha só um pouquinho da descrição dela. Ela tem orgulho de ser lésbica, mulher, filha, irmã, amiga, professora. Professora Unemate, né? Tá como coordenadora ou só professora? Professora. Só professora na Unemate, em Cáceres. Pesquisadora, ativista LGBT, QIAPN+, em Cáceres. E acredita que todas as formas de viver são válidas. Tudo o que precisamos é segurança e acolhimento para que nossas vidas sejam vivíveis. Seja bem-vinda, Luciene Neves, meu amor. Ó, tô toda arrepiada de te receber aqui. Seja muito bem-vinda para esse bate-papo. Até que enfim, né? A gente conseguiu. Gente, é um dos nomes cotados desde a estreia do podcast. E sempre, enfim, questão de agenda e o fato de, obviamente, eu não morar em Cuiabá, Sim. né? Que dificulta um pouco. Mas eu fico feliz que a gente conseguiu finalmente ter esse momento para dialogar, para, enfim, trocar uma conversa aqui. Gente, a Lu mora em Cáceres. Eu tô toda quarta-feira no estúdio. Ela sempre tá em Cuiabá, sexta ou sábado. Aí ela, Nelly, hoje dá? Não, não dá. Então, graças a Deus, hoje deu tudo certo. E vamos falar um pouquinho, Lu, da sua militância em Cáceres, do grupo, né? O coletivo Movimento LGBT em Cáceres, que eu, nesse último ano, eu acompanhando vocês, literalmente tem um ano, que foi em agosto do ano passado, que nós nos aproximamos, nos conhecemos, e eu tenho acompanhado desde então o trabalho de vocês, a militância de vocês em Cáceres. E só que antes da gente vir para Cáceres, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do mês de agosto estar intitulado como o mês da visibilidade lésbica, né? Nós temos aí a visibilidade trans, temos dia contra a homofobia, LGBTfobia, e eu queria que você falasse para quem está nos assistindo a importância da visibilidade lésbica no mês de agosto. Então, como você ressaltou, várias dessas identidades dentro dessa grande sigla que é a LGBTQIAP+, a gente tem, né, a sigla lésbica. Em outros casos também a gente usa sapatão, né? A gente fala, sou sapatão. É uma data, ou melhor, é um mês em que a gente também demarca esse espaço, a necessidade de combater a lesbofobia, de ter visibilidade, né, de nós mulheres lésbicas, sapatão, podemos dizer também que temos nosso orgulho de ser como somos, que a nossa vida é digna, né? É digna, que a gente merece respeito, e estamos aqui no mundo para viver, né? Para viver o nosso amor lésbico, o nosso amor sapatão. Então, esse mês, ele demarca tanto o acontecimento que foi do Seminário Nacional de Lésbicas, como também o Dia Internacional. Que dia que é, Lu? Eu não sou boa de Tá, memorização, até o final a gente fala, né? gente. Mas eu dou uma olhada aqui. Mas tem essas duas datas no mês de agosto. Se eu não me engano, uma é 19 e outra é 29. Em que tem, né,
datas, elas são criadas a partir de acontecimentos, ou elas são forjadas pelo próprio movimento. Então, por exemplo, no caso do Senale, que é o Seminário Nacional, foi a partir da organização do movimento lésbico que fez, né, esse trabalho de reunir mulheres lésbicas de todo o país para uma discussão sobre o que são as questões lésbicas no nosso país, né? E já a outra data, eu nem me lembro qual foi o fato em si que gerou esse dia. Mas, infelizmente, o que acontece com muitas destas datas? Elas marcam não um acontecimento feliz, mas um acontecimento infeliz, uma tragédia, como é o caso, por exemplo, do próprio Dia do Orgulho. Não nasceu, obviamente que foi uma revolta, foi uma insurreição, né? Algo que, né, a partir de injustiças, o grupo se move ou alguém morre, enfim. Infelizmente, boa parte dessas datas que a gente torna uma data de luta, elas demarcam algum fato ruim, enfim. Mas no nosso caso aqui do Brasil, não. Felizmente, a gente teve essa data da visibilidade lésbica nacional como uma data de organização do movimento, de um seminário, e que reuniu, de fato, mulheres do Brasil inteiro para discutir a nossa condição. É recente, Lu? Não. Deixa eu ver aqui. Enfim, a gente que trabalha com muita informação... É o que nós estávamos falando em off há pouco. É muita coisa acontecendo, é muita informação, muito conteúdo, que a gente sabe tudo, arquiva tudo, mas é tanta coisa. Eu mesmo estava falando para a Lu, antes de entrar no ar, a impressão, né? Que eu tenho, eu pelo menos, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Eu posso até acabar de ler, mas passa batido. Quando que foi? Para você ver, olha que interessante, eu abri para fazer busca, apareceu as duas datas e eu nem tinha buscado essas datas. Mas recentemente. É o Google, o mecanismo do Google. Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, dia 29 de agosto, né? Então, foi a partir desse evento, né, do Senale, e o dia, o Google, a inteligência artificial, né? Pega o que nós estamos conversando. Exatamente. Você vai ver na hora que você entrar no seu Insta ou Facebook, o que vai aparecer desse conteúdo para você hoje. Pois é. E o dia 19, que foi deixa eu ver. E agora ele não está querendo me aparecer aqui. O dia 19 de agosto, o Dia Internacional da Visibilidade. Ô Lu, enquanto você procura aí, falou-se do ser lésbica, ser sapatão. Você acha que sair do armário quanto uma mulher lésbica corre-se mais riscos do que um menino gay sair do armário? Por ser mulher? O preconceito é maior? Veja bem, hoje em dia eu entendo que são situações distintas. Embora eu ainda considero que viver a condição de mulher e lésbica cai numa questão de violência por ser mulher, Sim. por ser lésbica também. Mas eu acredito que o nível de violência contra gays ainda é muito visível. Vocês passariam mais despercebidas pela sociedade do que os gays. Exatamente. Não é que os dois não sofram violências. Sofremos. Só são diferentes. Formas diferentes. Exatamente. Assim como é notório isso, que pessoas trans, e especialmente mulheres trans, mulheres que estão trans na condição de estar fazendo prostituição,
estão ainda muito mais vulneráveis, ainda muito mais sofrem uma chance muito maior de sofrer violência grave e assassinato. Eu Né? costumo dizer, Lu, que as mulheres trans, os travestis, elas que são a linha de frente da comunidade. Porque elas que estão ali todo dia, como você disse, as meninas que estão na prostituição, elas estão todo dia expostas a qualquer situação de violência, né? Achou a data? Achei. Ó, dia 19 é o Dia Internacional do Orgulho Lésbico, Aham. né? E também está vinculado a essa questão da luta das mulheres lésbicas contra, né, a questão do machismo, da lesbofobia, embora naquela ocasião que foi criada a data, termos, por exemplo, como lesbofobia. Isso é muito recente, né? Mas é a partir desses movimentos que vai se criando essas fragmentações em termos de análise do que é a condição de cada grupo que está dentro dessa sigla LGBTQIAP+, né? Pensando na questão ainda das violências, nós, mulheres lésbicas, como eu disse, o nível de percepção sobre a violência contra nós, ele não é tão visível. Porque a gente também está, né, sofre essa violência que é da sociedade como um todo contra mulheres. E nós que ainda fugimos desse padrão, às vezes, de feminilidade, né, sofremos com a lesbofobia, que é essa forma de aversão a quem está, né, dentro desse padrão de gênero distinto daquilo que é a expectativa social. Então, nós, mulheres lésbicas, muitas vezes estamos fugindo desse padrão de feminilidade que a sociedade espera. Os rótulos da sociedade, né, Lu? Que eu acompanho você mais de perto, né? E você foge de todos os padrões da sociedade. Uma mulher independente, quando precisa falar, você fala. Eu vejo que você está muito à frente, muito além da nossa geração, né? Eu falo da nossa porque eu tenho amigas que ainda são submissas aos maridos. Eu falo, não, mudou, para com isso. Mas para elas está tudo certo, ok. Mas eu vejo algumas lésbicas mais próximas, pego você como referência, nesse movimento de realmente militar, de ir meter a cara no sol, bem aquela coisa, põe a cara no sol e fazer acontecer. Falando de fazer acontecer, eu volto para Cáceres, né? Como que nasce é coletivo? A gente Lu? usa mais o termo movimento, O movimento mas LGBT de fato, Cáceres. É um coletivo. Aham. Porque existe um grupo de pessoas que se reúnem em torno de alguns muito mais ativos, no sentido de desenvolver ações, de propor, né? E outros como participantes mesmo. Então, a gente tem um grupo ali no WhatsApp, né? Porque lá no Instagram é aquela coisa, um monte de gente segue, mas não necessariamente tem Tá um ativo, engajamento, né? Aham. Então, no grupo do WhatsApp, a gente tem essa coisa de dialogar, problematizar as questões da cidade, marcar encontros, enfim. Promover esse lugar, que a gente pode chamar de um lugar onde nós nos trocamos informações e afetos e tudo mais. E esse coletivo, para entender assim, muito sucintamente, em Cáceres já existiu um movimento até muito mais organizado, no sentido, a gente já teve ONG, a gente já teve 4 paradas LGBT. Sério? Sério. A gente, se eu não me engano, a primeira foi em 2012. Então, essas paradas, elas, principalmente as 3 primeiras, elas foram organizadas a partir desse coletivo que se organizava na ONG, que era uma ONG chamada Viva la Vida. Então, essa ONG, ou as pessoas ligadas a ela, organizaram 3 paradas.
A quarta foi justamente a partir do momento que eu comecei Você já morava em fazer. Cáceres? Sim, já morava em Cáceres, mas na ocasião da realização das 3 paradas, e por alguma razão eu não estava na cidade. Uhum. Estudo, afastada para qualificação, essas coisas. Então, infelizmente, nenhuma delas eu pude, porque se eu tivesse, óbvio que eu estaria lá, Né? eu participaria, né? Mas em nenhuma delas eu estava lá. E aí, quando eu voltei para Cáceres, 2014, eu voltei, porque eu estive um período fora fazendo qualificação, né? Quando eu voltei em 2014, lá para o final de 2015, eu assumi uma função dentro da universidade, dentro de uma unidade chamada Centro de Direitos Humanos. Centro de Referência em Direitos Humanos, professora Lúcia Gonçalves. Esse centro, na época, era coordenado pela professora Edna Sampaio. Então, convidou para entrar no centro e para fazer os trabalhos inerentes ao escopo de Centro de Direitos Humanos. Uhum. E o meu intuito ali era o quê? Fazer um trabalho voltado para a população LGBT. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar ali, eu comecei a desenvolver pequenas ações e muito mais ali por dentro da universidade, que era o nosso lugar, né, de trabalho e tudo mais. E a partir desse momento, a gente foi juntando pessoas, principalmente estudantes ali da Unemate, fazendo um evento aqui, outro ali, um ato por exemplo, no dia 17 de maio é o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, que agora é LGBTfobia, né? Então, a gente fazia atos, fazia cine-debate, fazia ações de mobilização. Uhum. A partir daí, né, e desse trabalho que a gente realizou enquanto Centro de Direitos Humanos, foi nascendo isso que hoje a gente conhece por movimento LGBT. A gente não conseguiu reconstituir, trazer o pessoal do que era da ONG para se juntar a nós. Porque já tinha realmente fragmentado, já tinha, enfim, as pessoas tinham ido embora. Um ou outro que ficou e que hoje ainda acompanha um pouco e meio de longe o que é esse movimento. Mas foi na pandemia que a gente sempre fazia esses trabalhos que eram pontuais, mas na pandemia a gente pensou, a gente já tinha, né, o grupo de WhatsApp. Aí agora, gente, o que nós vamos fazer? Porque a gente faz de vez em quando, a gente se reúne, vai aqui, vai ali, vai na Sigmatur, vai numa festa. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos criar uma rede social e fazer alguma coisa, uma campanha, qualquer coisa. E foi isso que foi feito. A gente criou o WhatsApp, né? O Instagram do movimento. Lançamos uma campanha sobre ser LGBT, está lá nas primeiras postagens. E também criamos uma campanha para arrecadação de alimentos, até nos inspirados na campanha que teve aqui em Cuiabá, né? Que o pessoal do Livremente e tal, e de outros fizeram, né? Fizeram campanha para arrecadar alimentos e doar às pessoas LGBT em condição de vulnerabilidade. E a gente fez a mesma coisa lá, num padrão bem menor, mas a gente alcançou algumas pessoas, né, que tinham essa dificuldade de obter alimento, de trabalho, enfim, de renda. A gente fez isso e, a partir daí, a rede foi crescendo, a gente criando conteúdos. É que nossos conteúdos, geralmente, são ações que a gente faz e aí produz vídeo, fotos e posta e movimenta. E foi crescendo nesse sentido da visibilidade, né? Tudo que a gente, de certo modo, já fazia, só que se tornou mais visível. Foi para as redes sociais. Exatamente. Né? Gente, então, se vocês, em qualquer lugar do mundo que tiverem verem essa bandeira no ar, é o movimento presente. Vocês estiveram na posse do presidente. Sim. Tiveram na
Na Parada de São Paulo na Parada de São agora. Paulo, na Marcha Lésbica em São Paulo. E assim, é muito fácil de achar eles por conta da bandeira. Na Parada LGBT do ano passado de Mato Grosso também, eu falo que nós nos aproximamos aí, porque eu lembro um dia que nós estávamos no barzinho, aí na saída você com a bandeira, porque nós usávamos a bandeira dentro do rolê, saímos na rua ali, aqui na Comandante Costa, lá na outra ponta, com a bandeira. Lu, eu não esqueço esse dia, que dali nós fomos pro aniversário da... Ai, gente, esqueci o nome dela. Ela é mãe pela diversidade também. A Josi? Ah, não, as séries. As séries. E essa bandeira, eu tenho história, eu tenho vídeo com essa bandeira em algum lugar, em alguma rede social. Então, assim, eu acho importante falar desse movimento, porque eu não me canso de falar, Mato Grosso é um dos estados mais LGBTfóbicos do país. E vocês estão fazendo acontecer, estão acolhendo pessoas em Cáceres, estão fazendo ações. Cáceres, nos últimos meses, teve na mídia com a negativa do Dia do Orgulho LGBT de Cáceres, que vocês tiveram uma repercussão tão grande que Daniela Mercury mandou um vídeo em apoio, né? Então, assim, não tem como a gente ter esse bate-papo e não falar desse coletivo que está fazendo história em Cáceres. E em falar em fazer história, Lu, vocês têm o primeiro ambulatório trans em Cáceres, né? O primeiro do estado é em Cáceres. Sim. O que era para acontecer em Cuiabá, que até já está tudo aprovado, mas ainda não está físico, né? Não foi inaugurado ainda, vocês já têm em Cáceres. Qual que é a importância para a cidade, principalmente para a comunidade, Lu, ambulatório? Bom, antes de falar no ambulatório, eu preciso demarcar uma coisa aqui. Em relação a esses acontecimentos na Câmara. Sim. Nós, este ano, além do apoio de alguns vereadores que estão lá na Câmara e votam, né, a favor das nossas pautas, a gente também conseguiu um grande apoio de instituições, como a OAB, como o Ministério Público, enfim, e pessoas que hoje são autoridades, né? Então, quando alguns vereadores que são contrários à nossa pauta chamaram uma reunião, que era uma reunião pela família, e não sei o que, nem lembro o nome que eles deram para aquilo, né? E não que eu sou contra a família, mas usaram esse termo para fazer uma reunião para nos atacar, para dizer que a gente está atacando a família, porque que a gente, enfim, N coisas, N discursos LGBTfóbicos. E aí, não fomos nem nós que agimos, foram as próprias instituições, né? A OAB, o Ministério Público, né? Que moveram ações contra pessoas que usaram a tribuna, e não só no dia dessa reunião, também usaram a tribuna em dia de sessão para fazer falas, que são falas, assim, homofóbicas. Dá para dizer que são homofóbicas. Sim, tem muito vídeo na internet desses momentos que você está falando. Exatamente. Então, essas instituições saíram em defesa, não de nós, movimento, mas da população LGBT. Da comunidade toda, né? Que é afetada. Por mais que... Não estou falando nada demais. O que essa pessoa fala, ou essas pessoas que estão ali constituídas, vereadores e pastores, advogados, na nossa sociedade, são autoridades. Então, se ela fala algo que suscita a violência essas falas suscitam a violência contra um determinado grupo social, que somos nós. Sabe? Legitima práticas LGBTfóbicas. Sim. Então, essas instituições saíram em nossa defesa, enfim, está rolando o processo, estão respondendo por isso. Então, eu não posso dizer assim, foi um ganho. Isso para mim, sabe? Infelizmente, acontece.
Só que as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo Eu que queria elas falar, é fazem. necessário revidar para que aprendam também, né, Lu? É, Porque até quando que vão falar o que querem, fazer o que querem e não tem punição, e aí vão achar que tá tudo certo, tá tudo bem, e não tá, né? exatamente. E foi reprovado na votação na Câmara. Sim. Você sabe se tem algum recurso, algo que possa ser recorrido e voltar à discussão de novo ou só na próxima gestão? Teria estratégias para voltar à votação ainda este ano, mas o vereador proponente, o Pastorello, decidiu levar para a sessão, foi para a votação, pode ser protocolado de novo ano que vem. Mas, assim, para nós, é, este ano foi muito pedagógico, sabe? A forma como se posicionaram contra nós, esses acontecimentos todos. E eu acredito que no ano que vem ainda continua a mesma legislatura. Eu não acredito que não vai mudar essa Esse pensamento, né? composição, Aham. né? Porque são 15 vereadores, então foi 4 contra o resto. 4 a nosso favor contra o restante, né? Alguns não votaram, outros votaram, enfim, outros não votam, porque, por exemplo, o presidente não vota. Então, essa composição eu penso que não vai ter uma grande modificação, nada. E que nas próximas eleições venha gente nova, gente para É, renovar, né? Lu? exatamente. Então, esse tipo de ação nos leva a agir politicamente. E que provavelmente a gente vai trabalhar, sim, para ter candidaturas que nos representem. Além desses que já nos apoiam, que venham mais, né, candidaturas que possam realmente defender pautas pelos direitos humanos, por menos LGBTfobia, machismo, misoginia, enfim. Pessoas que estejam lá para defender os interesses gerais da população e que tenham esse olhar em relação a determinados segmentos, grupos sociais que sofrem em razão da condição social, da condição, como é o nosso caso, de ser diferente em determinado aspecto e que por isso sofre vários tipos de violências. Sabe, eu não gosto de falar de política, de tocar nesse assunto, mas ano passado a questão da família tradicional brasileira, como que era o lema? Deus, pátria E família. e família, né? O que está vindo à tona os casos de violência doméstica, de estupro de vulneráveis, tudo desses defensores da família. E aí, recente também eu vi um vídeo de uma mulher trans que uma cliente e uma funcionária de um supermercado proibiram ela de entrar no banheiro feminino. A cliente alegava que aquela mulher trans poderia abusar da filha dela. E aí, assim, a discussão, Lu, foi tão desgastante que eu assistindo para ver se qual seria o papel da polícia quando chegasse. E aí essa mulher trans, ela falava, me prove onde está o mídia, qualquer lugar, que uma pessoa trans abusou de uma criança dentro do banheiro. Se todas nós entramos num reservado e tal. E aí, falando, por que eu puxei os dois ganchos? Para mostrar que esse pessoal aí que é contra os conservadores, se for dar uma pesquisadinha, tem uma sujeira por baixo do tapete. Não são 100%, eu não usaria honestos, mas direitos, né? 100% puros para ditarem regras e dizer que nós somos os errados da sociedade, que nós estamos cometendo aberrações, né? Eu gosto muito de uma frase que é atrelada à adoção, o que como que é, gente? O que os iguais abandonaram, os diferentes
adotam. Então, acho que essa é a frase que assim mais exemplifica o que somos. Nós somos amor. E sempre que falamos que o amor vence, é por conta disso. Porque quando o ódio vem, se a gente combater com ódio, nós vamos sair como errados, né? Pois, bom, antes de você entrar antes de eu entrar nisso que você trouxe, e não vou prometer aqui que eu vou falar e comentar tudo exatamente conforme você disse, eu Tranquilo. tenho que falar sobre a questão do ambulatório, né? Mas, Gente, não, nós vamos atropelando tudo. Super tranquilo. junto com, Ah, paralelamente, simultaneamente a todo aquele embate que a gente teve lá na Câmara, aham. a gente estava preparando ali a inauguração do ambulatório. O ambulatório Paralelo à votação estava simultaneamente. Enquanto estava rolando toda a discussão na Câmara, também estava tendo toda a preparação para inaugurar o ambulatório, que foi inaugurado no dia 17 de maio. A gente marcou, organizou tudo para acontecer no dia da... Internacional de Luta contra a Homofobia, e que também é o Dia Municipal de Luta contra a Homofobia. Que lá em 2011, aquela mesma Câmara, que era uma legislatura diferente, que era outras pessoas, outra concepção, aprovaram o dia 17 de maio como um Dia Municipal de Luta contra a Homofobia. Então, nesta data, a gente conseguiu mais um avanço, né, para a população LGBT de Cáceres, que foi justamente a inauguração do Ambulatório Municipal de Acolhimento e Atendimento à População LGBTQIA+, que se denomina Samanta Armando Lima da Silva. Quem foi Samanta? Samanta era uma pessoa trans que vivia em Cáceres, que também, eventualmente, a gente se encontrava, participava também de algumas ações que a gente fazia. Muito tímida, cabeleireira, uma pessoa muito recatada, tranquila. E que no dia 8 de junho, há 2 anos atrás, ela saiu para supostamente fazer um atendimento como cabeleireira e nunca mais voltou. Nossa. E aí, a gente sempre tem também feito esse chamado nas redes sociais. Onde está? O que aconteceu com o Samanta Armando? E aí a gente, né, fez também essa... para não invisibilizar essa pessoa que a gente ainda não sabe até hoje qual foi. Não encontraram corpo, Não encontraram nada. corpo, nada. Né? Existe uma investigação em andamento, pessoas foram presas, mas ainda não tem as respostas, né? E aí ela hoje está imortalizada a partir desse serviço que é oferecido desde Quais o dia... são os serviços oferecidos lá no ambulatório, Lu? Bom, o ambulatório, como o próprio nome diz, é acolhimento e atendimento. Então, acolhimento no sentido de receber as pessoas, oferecer um atendimento psicológico, e pessoas que, porventura, trans, venham a precisar uma hormonização, já conseguem um atendimento ali. Enfim, o serviço começou no dia 18 de maio, né? Então, muito recente ainda, mas já estão ali fazendo alguns atendimentos e organizando o serviço. E a ideia é que no futuro, assim que o ambulatório trans, que está previsto a ser inaugurado aqui, em Cuiabá, casos que não consigam ser atendidos lá possam ser encaminhados para cá. Lu, só para quem está nos assistindo se situar, porque eu lembro de abril a maio ou março a abril que eu trouxe essa discussão do ambulatório trans pro podcast, aí muitas pessoas comentavam bem assim, mas por que um ambulatório trans, um ambulatório
LGBT, por que que não vão pro hospital municipal, pro regional, pros outros hospitais que nós temos? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse atendimento especializado, mais humanizado dos ambulatórios. Se a gente pegar, existem pesquisas a esse respeito de como a população LGBT é tratada nos serviços de saúde. E, infelizmente, as notícias são ruins. Porque coisas muito relativamente simples, porque lá nos protocolos de atendimento está previsto, por exemplo, que tem que, no caso das pessoas trans, tem que respeitar o nome social. Tem gente que não respeita. Já começa assim, ó, na porta, na entrada, já não respeitando essa questão de identidade, né? E aí, certas especificidades, o atendimento geral não vai ter. Não tem. Assim, não vai ter lá o médico especialista para fazer o receituário de hormonização. Né? Aqui, por exemplo, em Cuiabá, acho que chegou a ter um período lá no Júlio Miller, que tinha uma especialista, esqueci o nome da especialidade, que trata disso, né? Mas, enfim, o serviço há uma necessidade da especialidade, do atendimento, de um atendimento Direcionado, que né? seja muito especializado, que não vai ter... por exemplo, acho que aqui no Brasil a gente tem hospitais universitários e grandes hospitais que vai ter lá essas especialidades de cirurgia, desse tratamento de hormonização. Se eu não me engano, o Benjamin teve aqui, são 2 ou 3 hospitais no país todo que Um é em Goiânia. que desde o início da transição até a cirurgia, tudo que realizam. Mas o tamanho do país para 3, se eu não me engano, são 3 hospitais. 2 ou 3, eu não lembro exato. E isso dá para dizer que, em parte, se deve ao fato de que nós não temos apoio institucional, políticas públicas, porque recai nesse tipo de julgamento aí. Mas por que vocês vão ter esse serviço? Que privilégio é esse? Não se trata de privilégio, se trata pura e simplesmente de garantir equidade. Você dá tratamento diferente para os diferentes, no sentido de garantir as suas especificidades. Teve um caso, você falando dessa violência no atendimento, teve um caso de uma mulher trans que ela chegou até o consultório do médico em alguma instituição pública e ele se recusou a atendê-la porque era uma mulher trans. Justamente. Na verdade, até o momento de tirar a roupa. Na hora que ela tirou, ele se recusou, pediu para que ela saísse do consultório. Então, olha o tão despreparado está o ser humano, né? Os profissionais da saúde. Não vamos generalizar também, né? Não podemos falar que são todos. Mas o papel do ambulatório é exatamente esse, para que essas pessoas não tenham esse desconforto, né, Lu? No atendimento. Justamente. E para dar aquele atendimento especializado. Como existem os atendimentos específicos para mulher, para homem, para criança, para idosos, para pessoas com doenças raras. Sim. Entende? É pura e simplesmente isso. E ainda dá para fazer isso otimizando os serviços, criando essas unidades dentro de outras unidades que possam abarcar essas especialidades. E até o que eu acompanhei de discussão de ONGs, do pessoal que estava no movimento em prol do ambulatório trans em Cuiabá, não é uma despesa extra, não é algo novo que vai criar, só vai ser reposicionado o quadro de funcionários e vai pegar o que já existe só e direcionar e capacitar, né, Lu? Eu não sou especialista nisso, né? Não posso dizer muita coisa, mas eu posso dizer que existe como habilitar o serviço e conseguir recursos via SUS, para poder ter o fazer acontecer. Exatamente. Né? Você falando, antes da gente começar, que Cáceres, o que fez acontecer mais rápido que em Cuiabá foi a rede de apoio também que vocês têm
na gestão pública que ajudou, né? Começa pelo fato de nós termos um homem trans dentro servidor público da saúde, e foi para uma unidade que teve muito apoio. Depois dessa unidade também encontrou apoio da secretaria, né, especialmente do secretário que decidiu, vamos fazer, e aconteceu. Aqui em Cuiabá só não aconteceu antes, porque faltou esse apoio. Eu posso dizer, inclusive, teve boicotes para não acontecer, sabe? Dá para dizer isso. Não lembro de todas as situações, mas teve várias tentativas. Agora vai acontecer por quê? Porque o Estado foi acionado juridicamente, se eu não me engano, foi o IBRAT. O público também. Exatamente. Mas assim, vamos entrar no último, naquele outro ponto. Porque se deixar, a gente estende. Que é a questão dessa concepção de família, outra questão polêmica, que é a adoção, né, por pessoas LGBTs. Então, eu diria que nós, pessoas LGBTs no Brasil e provavelmente no mundo, as nossas bandeiras, ter o direito à vida, porque a gente sofre violência, inclusive violências graves, a ponto de sermos assassinados, e aí muitas pessoas são assassinadas só pelo fato de serem LGBT, que ia mais. Ter o direito ao casamento, ter o direito à adoção e formar a nossa família, né? Então, essas são bandeiras assim antigas e que estamos ali sempre, reiteradamente, lutando por elas. E uma dessas, que é a questão da adoção, sempre gera muita celeuma, né? Porque dois homens não podem criar uma criança. Não podem criar um menino, não podem criar uma menina. Mas por quê? Né? E, ironicamente, quem que abandona essas crianças? Né? Porque, obviamente, algumas são órfãos, mas boa parte sofre abandono. Ou não tem condições de estar lá naquela família porque o nível de violência é tão grave que ela tem que ser retirada pelo Estado, né, e ir para as instituições. São justamente as pessoas héteros que abandonam crianças, né? A maioria delas não vem de uma família homo. E aí, por que nós não podemos ter crianças e criar crianças e educar crianças e amar crianças? Porque nós somos aberrações? Porque nós somos pecadores? Porque todos esses discursos ecoam aí pela sociedade, né? E nós, eu, por exemplo, são bandeiras que, individualmente, eu não me importo muito com elas. Porque eu não estou nem muito preocupada com casar e nem muito preocupada com adotar, pessoalmente. Mas, enquanto ativista, eu vou lutar e eu vou brigar por isso. Porque por que a gente não pode ter? Por que a gente é digno de fazer isso? Né? Tem dois casos, Lu, você falando de abandono, que eu devo ter em algum lugar nas minhas redes sociais. Um foi de um menino com soro positivo, que ele foi devolvido ou rejeitado, não lembro agora exato, por mais de 20 famílias. Porque era soro positivo. Bebê, acho que 1 ano, 2 anos. E um casal homoafetivo adotou aquela criança. Outro caso foi uma menina com síndrome de Down. A mesma coisa. Passou por mais de 30 famílias heteronormativas e foi rejeitada. E um casal homoafetivo foi adotou. Então, o que eu disse lá atrás, não tem outra palavra para representar tão bem a nossa comunidade quanto o amor. Porque por mais que semeia um ódio, pulveriza um ódio às margens da nossa comunidade, nós retribuímos com amor, com alegria, com cores, que é o que eu falo, o meu objetivo, cada vez que eu me monto, que eu começo a me maquiar, é deixar as minhas cores por onde eu passo. E eu não me permito me acinzentar por conta dos outros.
Porque já é tão difícil a gente existir e resistir cada dia. E eu já pensei um dia em adotar os meus filhos. Porque eu venho de uma família que eu fui adotado. Minha mãe adotou 6 além dos dela. E em casa eu já aprendi o que é esse amor, né? Talvez adormeceu essa vontade da adoção pelo mundo que vivemos hoje. Pelas burocracias que complicam um pouco essa adoção no país. Por mais que hoje nós temos esse direito, mas dependendo o município ou o estado que você estiver, não é tão fácil. Talvez nem saia essa adoção. E não tem como falar desse assunto. Eu tô com um nó na garganta. Eu falo que os últimos podcasts, teve um que eu fiz em junho, para falar sobre o mês do orgulho LGBT, que eu chorei, que eu não conseguia mais nem falar. Então eu me seguro muito. E é algo que me toca, porque, cara, as pessoas não têm a capacidade de criar uma criança, abandonam. Teve um caso, até Bueno, Tenente Coronel Bueno, falou em um evento que nós estávamos, que o pai violentou um menino psicologicamente, um menino de 8 anos, mandando ele virar homem, ser homem. E essa criança estava andando, perambulando pela rua e a polícia encontrou ela. Com muita insistência, o menino falou o que aconteceu. Que aí entra o conselho tutelar, tudo. Olha a capacidade de um pai, Lu, pelo menino não ser másculo, não estar nos padrões que a sociedade exige. Eu acho que nós temos ainda muito que avançar na sociedade, muito que evoluir. E grupos, movimentos como o seu, Livremente, e outros tantos no país que nós temos, estão aí para justamente fazer a diferença na nossa comunidade. Dar esse apoio, dar esse amparo e esse acolhimento tão necessário. Em outra oportunidade, eu falo isso toda vez para o Clóvis que eu tenho oportunidade. Quem me mostrou o que era comunidade, o que era preservativos, uma vida sexual saudável, foi o Livremente. Lá no início dos anos 2000, porque eu não tinha isso em casa. Em casa era aquela coisa, você é homem, você tem que fazer coisa de homem. Eu nunca tive esse tipo de conversa. E foi na rua, só que foi dentro de um coletivo, foi dentro de uma ONG. Então eu tenho certeza que vocês em Cáceres têm um papel fundamental com a sociedade que... 2014 você falou que vocês se organizaram, né? Eu posso dizer que da forma como esse Está hoje. movimento está hoje, começa lá no final de 2015, tentando reconstituir um Então vocês têm movimento muito o que que já... fazer ainda. Ah, sim. Muitas pessoas ainda para acolher, para transformar vidas. Eu acho que esse é o nosso papel hoje, quanto militantes, transformar vidas. Gente, se deixar eu falo e falo e falo e falo e falo. A produção já mandou mensagem aqui. Eu quero deixar esse tempo para você fazer suas considerações, seus agradecimentos. Bom, primeiro eu tenho que agradecer pelo convite. E é sempre um prazer te encontrar, né? Às vezes não te encontro não como Nelly, né? Para conversar, jogar uma... Enfim. Mas é tão gostoso, eu acho que toda vez que a gente se encontra, né? Por mais que rápido ou demore tanto tempo, mas é gostoso estarmos juntos, porque estamos juntos naquele momento, né, Lu? E aproveitando a deixa do que você acabou de falar em relação à nossa função enquanto movimento, né? Porque o movimento não sou eu. O movimento são todas aquelas pessoas que são LGBTs, que estão agregadas ali, que participam, que dialogam, que aparece numa ou outra ação que a gente faz. O movimento realmente é um coletivo de pessoas que está ali para buscar esse amparo, esse acolhimento, esse lugar de sociabilidade, um lugar para poder ser ela mesma, né? Poder encontrar o lugar no mundo. Às vezes, para algumas pessoas, realmente,
estar junto conosco é o lugar onde eu sou eu. Porque muitas vezes lá dentro da família, ela não consegue. Ela sofre violência. Inclusive, ontem a gente teve uma roda de conversa. Não vou abrir aqui muita conversa, não, tá? Mas o comandante da PM lá estava nessa roda de conversa e ele falou assim que foi numa palestra, uma vez, lá na formação da PM, não sei aonde, em qual cidade, nem... e que foi uma palestra de uma antropóloga, não sei também quem, ele não identificou, que num dado momento ela interpelou aquele grupo e perguntou qual a instituição que mais violenta pessoas LGBTs. Aí ele disse que logo pensou assim, já vai falar que é a gente, né? Ele falou, quando ela respondeu, aí virou uma chave para mim. Ela falou, a família. E, de fato, se a gente pensar bem, concordo com a fala dela. Muitas vezes, esse é o pior lugar para pessoas LGBTs. É ali que tudo começa. E continua onde? Na escola. Sim, é o que eu ia falar. A rua é o reflexo de casa, né? Então, se a gente pode, enquanto movimento, criar esse espaço onde as pessoas venham, onde as pessoas se encontrem, conversem, se abracem, se beijem, fiquem de qualquer forma, né? Troquem afetos, esse lugar, ele já se justificou. Só assim ele já se justificou. Mas, obviamente, a gente vai um pouco além. A gente provoca a sociedade, a gente vai atrás de políticas, a gente vai pressionando, né, e tentando alargar a compreensão de sociedade sobre o que é direito, o que é o direito à vida. E isso que é militar, né, Lu? Não é ser extremista e fazer as pessoas nos engolir. Justamente. E esse tom eu sei que eu já mudei, porque eu já fui um pouco mais intensa. Hoje eu dialogo, mas eu não tenho muita paciência para dialogar com LGBT-fóbico, não. Não, também Sabe? não. Nem cumprimentar, nem ser hipócrita. Não cumprimento aqueles senhores que, enfim, nos atacaram, não. Não. Não tem que ser hipócrita, né? Porque na política tem muito disso. Mas eu não desrespeito aquelas pessoas. Né? Elas estão respondendo lá na justiça, não é um problema meu. Diretamente, entende? E a gente vai fazendo essas provocações e vai mostrando para a sociedade que nós estamos aqui, que nós somos assim e que nós temos direito de viver do jeito que nós somos. Com segurança, com saúde, com educação. Todos os direitos, né? Exatamente. Com dignidade, como qualquer pessoa cidadã deste... Porque, afinal, pagamos impostos igual a todo mundo. Exatamente, desta cidade, desse estado, deste país. Meu amor, sua frase final. Hoje é dia de orgulho, né? Hoje é um dia de orgulho. Orgulho lésbico, orgulho LGBT, orgulho. E orgulho junto com amor, né? Juntos somos mais fortes e unidos seremos imbatíveis. Que isso a gente possa carregar para a vida. Como eu disse, tem pouco tempo que eu te conheço. Eu sei que eu não te conheço o suficiente para dizer que eu te amo. Mas você é uma das pessoas que eu quero estar sempre nessa jornada chamada vida. Então, muito obrigado por permitir eu estar com você nesta jornada. E que venham outros podcasts. É o que eu falo para todo mundo, as portas do DragPod estão sempre abertas. Qualquer ação que você achar pertinente, a pauta do movimento em Cáceres. Nelly, vamos falar sobre isso, precisamos falar sobre isso, tornar público. Vamos fazer um podcast em Pantanal. Bora, só marcar, lá na frente do Rio Vamos, Paraguai. Só marcar. Eu subo para Cáceres pra gente fazer. Então, gratidão, Lu,
por tudo e por tanto. Eu acho que é sobre isso. Estamos engatinhando, né? Mas já é um começo. Eu olho para trás há 22 anos, quando eu começo a me montar, minha drag surge por uma resistência dentro de casa. Eu aprendo a falar não com a minha drag, porque até então eu só abaixava a cabeça e paulada nas costas. A partir do momento que eu falo, epa, peraí, não é bem assim? Então, mudou-se muita coisa. Você falou, gente, a gente encerra, mas retoma o assunto. Uhum. Você falou dessa situação da família. O tanto que eu sofri dentro de casa para ser aceito, e não era algo assim que eu fazia as coisas para ser aceito. Mas, querendo ou não, você quer estar em harmonia. Para chegar hoje, minha família toda me aceitar, me apoiar, nossa, foi um sacrifício aí de anos. E quem não tem essa oportunidade de fazer essa transformação? Eu até falei em outro podcast que tem uma geração de pais que é até aceitável a mentalidade deles, da forma que eles foram criados. Minha mãe tem 85 anos, então é outra criação, é outra geração. Mas é aceitável, mas cabe a nós mostrar pedagogicamente que não é aquele bicho de 7 cabeças. Que minha mãe, quando eu saí do armário, na cabeça dela eu ia virar travesti, ia virar mulher. Eu tô aqui com 30 e poucos anos, passou os 20 e poucos anos que eu saí do armário, e continuo o mesmo menino. Só né? que de vez em quando. Mas você sabe que eu apanhei quando minha mãe descobriu que eu era drag. Ah, Porque na cabeça dela, eu era travesti, eu não era drag queen. entendi. Então, o que ela fez eu prometer pra ela muito antes, era como se eu tivesse quebrado uma promessa e tivesse virado travesti. Hoje é muito de boa. É por conta dessas crenças antigas, né, do povo mais idoso que eu falo. Como que minha mãe descobriu que eu não era travesti e que drag queen é arte? Porque eu levei ela num show, ela acompanhou desde eu maquiando e eu me desmontando, ela entendeu. Então, quando eu falo, nós temos a obrigação de ensinar para os nossos pais, nossos avós, de uma forma pedagógica para que nos aceitem e essa violência diminua, é nesse sentido. Porque eu tenho dentro de casa minha mãe. Ela não é obrigada a aceitar e entender tudo, né? Mas ela respeita. Hoje, muito bem, Lu. E é isso, gente. Senão, nós vamos emendar mais assunto Nós não aqui. estamos aqui numa sessão de terapia. Né? Gente, na semana que vem tem mais Drag Pod. Como eu disse, o mês de agosto é o mês da visibilidade lésbica. Então nós vamos falar muito sobre isso. Vem aí também a doutora Thaís Brasil, que é a nossa advogada lésbica dentro da OAB. Eu não lembro o cargo que a Thaís está na OAB, você sabe, Lu? Ah, eu acho que é... Eu sei que ela está na diretoria. Eu acho que é da formação lá, de escola. Enfim, também não sei. Então, ó... Mas talvez ela fale melhor sobre essas datas, tá? Porque eu não Sim. vim com nada preparado. Não, gente, eu falei pra Lu, você vai no podcast, é algo bem assim, conversa de comadre. E aí chega aqui e se vira nos 30, porque eu sou dessas. Então, gratidão pra todos vocês que nos assistiram, nos acompanharam. Compartilhem com seus contatos, seus amigos, família, com todo mundo. Porque é necessário a gente falar da nossa comunidade, falar de visibilidade e falar de todos. É o que eu sempre digo. Juntos somos mais fortes e unidos seremos imbatíveis. Lu, beijo, gratidão e até a próxima, meu amor. Ai, terminou.